Depois vamos todos de pé, abrir a Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 3. Evangelho segundo Lucas, capítulo 3. Nós vamos ler até o verso número 22. Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, até o verso 22, a palavra de Deus diz: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo, todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Amém. Graças a Deus. Pai, aqui estamos mais uma vez na tua casa, com a tua palavra diante de nós e com a expectativa no nosso coração de ouvirmos a tua voz nesse lugar. E um de nós veio aqui ouvir homens com suas doutrinas, com suas filosofias. O que queremos e precisamos é a palavra que sai da tua boca, aquela que verdadeiramente nos alimenta, nos alicerça
que é o alimento espiritual que necessitamos, e que esta palavra venha ao nosso coração esta noite, vinda da tua parte para cada um de nós. E que eu seja, Senhor, um instrumento em tuas mãos, com a unção e o poder do Espírito Santo para ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade. É esta oração que eu faço junto com os meus irmãos, te pedindo tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nós vamos falar essa noite, à semelhança do que falei essa manhã, a respeito de avivamento. Foi o assunto do nosso culto esta manhã. E vimos aqui o que significa avivamento e também o que não significa, não é? Que também às vezes é importante saber o que uma coisa não é, para que a gente não seja enganado quanto àquilo que ela de fato é. Esse texto que nós acabamos de ler, na verdade, ele é o anúncio de um grande avivamento para a história da humanidade. João Batista, levantado por Deus como profeta, para anunciar a vinda de Jesus, que foi o maior avivamento de toda a história da humanidade. Porque todos que estavam mortos em seus delitos e pecados, receberam com Cristo a vida, não é? A ressurreição, assim ele falou e ensinou. E nesse texto nós vemos este avivamento ser anunciado. E a gente precisa entender, como eu disse um pouco hoje pela manhã, o que de fato é um avivamento. Não é um movimento, como foi falado de manhã. Não é apenas um sentimento, mas é principalmente uma obra de Deus. O que esse texto vai nos mostrar essa noite, que avivamento não é uma iniciativa do homem. Nós não podemos decidir aqui, de repente, numa reunião, vamos nos avivar, vamos promover um avivamento na igreja. Não, avivamento parte de Deus, porque Deus é que contempla o real estado de cada um de nós. De repente, aquilo que somos, aquilo que de fato somos por dentro, ninguém pode ver senão Deus. De manhã eu li um texto em que Davi dizia: firme, ó Deus, está o meu coração. Ele fez essa afirmação e, no caso, ela era verdadeira. Mas quantos de nós podem fazer essa afirmação e, de fato, ela ser verdadeira? Uma coisa é o que dizemos, outra coisa é o que realmente somos. E só Deus pode saber a diferença entre o que dizemos e o que somos, entre o que parecemos e o que de fato somos internamente. Então, avivamento não é uma produção de uma igreja, de um grupo de pessoas ou de crentes, mas é sim uma obra de Deus. Nós, evidentemente, participamos dessa obra de Deus, participamos do avivamento. Ele é feito, ele é realizado através da igreja, mas com iniciativa de Deus. E todo avivamento certamente terá a participação dos crentes. Mas essa participação, ela pode ter duas características bem distintas. Nós podemos participar positivamente de um avivamento ou podemos participar negativamente. O avivamento, ele traz uma mudança, irmãos, traz um confronto. Então, a nossa participação, ela pode ser positiva, no sentido que eu me deixo transformar por Deus, ou ela pode ser negativa, no sentido de que eu resisto àquilo que Deus quer fazer. Quantas vezes nós resistimos àquilo que Deus quer fazer? Resistimos à voz do Espírito Santo, resistimos à vontade de Deus, e Deus deseja, como falei também pela manhã, que a sua igreja esteja viva, que nós sejamos crentes vivos, fervorosos no Espírito, aptos para fazer a obra de Deus, mas podemos resistir àquilo que Deus deseja. Então, embora o avivamento seja uma iniciativa de Deus, a nossa posição em relação a ele pode ser de concordância, de colaboração,
ou de negação e de resistência, de oposição àquilo que Deus quer fazer. E sempre foi assim ao longo da história. Quando você estuda os avivamentos promovidos por Deus ao longo da história, você verá que muita resistência também aconteceu, se manifestou aquilo que Deus queria fazer. Era algo que Deus estava promovendo, mas rompia, de repente, com tradições, rompia com a acomodação das pessoas. E aí as pessoas resistiam ao que Deus desejava fazer, e sempre foi assim. Mas uma coisa que é importante sabermos, como já disse aqui, é uma iniciativa de Deus. Não pode ser promovido pela igreja. E começa no meio do povo de Deus, começa dentro da igreja. Não começa fora da igreja. É algo que começa de dentro para fora. O avivamento anunciado por João Batista, que foi chamado por Deus para pregar, ele foi direcionado a quem, irmãos? A Israel. Ele vai pregar a Israel. Ele vai anunciar dentro do povo de Deus a vinda do Messias esperado. Então ele vai anunciar a Israel que o Messias está chegando. Começa então o avivamento de dentro para fora. Assim na história da igreja. Quando há um avivamento na igreja, o resultado é que a igreja vai para fora. Na verdade, o sentido próprio da igreja é sair, é ir, é anunciar. O chamado que Deus deu a cada um de nós é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Não apenas nos congregar na igreja para nos alimentar com a palavra de Deus e nos encher dela, mas sim, à medida que somos cheios dela, possamos também compartilhar esta palavra, esta semente que nós recebemos. Então, o avivamento manifestado por Deus tem o propósito de que ele se manifeste fora da igreja, como eu disse hoje de manhã. Como eu falei, irmãos, na igreja todos nós somos maravilhosos. O problema é o que somos fora dela, no nosso dia a dia. E o avivamento que é produzido por Deus é para ser manifesto, não na igreja, mas fora dela. Aí começam as confusões atualmente. Como eu disse de manhã, julgamos a igreja pelo que vemos acontecer dentro dela, dentro do culto. E aí dizemos, a igreja tal é avivada porque no culto todo mundo bate palma, todo mundo ri, dá cambalhota, sei lá o que faz. Mas isto não é uma evidência de avivamento. Avivamento se manifesta pelo que a igreja faz do lado de fora, e não do lado de dentro. Entende, irmãos? Então é importante entender esse contexto. Por quê? Avivar, como eu disse, é trazer vida para aquilo que está morto. É até meio constrangedor entender isso no contexto da igreja, porque, a princípio, na igreja todos deveriam estar vivos, não é? Saímos da morte para a vida, e Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e é possível um crente estar morto, estar adormecido, não é? Estar conformado com uma vida de mornidão, e é por isso que ele precisa também de um avivamento. E o que Deus deseja é trazer vida para essa igreja. Assim como quis trazer vida a Israel, um povo de Deus, um povo religioso, mas que estava completamente em trevas na hora em que João Batista foi levantado para pregar nesse deserto da existência humana, não é? E há sempre resistência ao avivamento, como eu disse. Por quê? Porque o morto não quer reconhecer que está morto, né? João Batista teve muita resistência, nem todos aceitaram a sua pregação, embora o texto aqui mostre vários grupos de pessoas chegando, muitos outros não aceitaram o que ele dizia. Por quê? Porque ele vai falar a um povo religioso, a um povo que a princípio acredita já tem um relacionamento com Deus. Não era assim Israel? Israel já tinha templo, Israel já tinha religião, já tinha palavra escrita de Deus. E João se levanta para dizer que eles estão todos mortos, que na verdade eles estão todos errados. Quem gosta de ouvir isso? Herodes não gostou nem um pouco de ouvir o que João disse para ele, que ele era um adúltero,
Então Herodes mandou prender João Batista, não é, irmãos? Por quê? Quando Deus fala, certamente pesa sobre nós aquilo que Deus está dizendo. E aí, nesse momento, há a reação. Então, um genuíno avivamento também enfrenta reações que muitas vezes são contrárias. Eu citei de manhã John Wesley, pregador, que começa a ser usado por Deus para trazer um avivamento. Mas a quem ele vai trazer esse avivamento? A igreja anglicana, da qual ele participava. E ali não foi bem aceito naquilo que ele trouxe, na palavra que ele anunciou, porque todos estavam muito bem conformados com a sua religiosidade, mas com a sua mornidão, que é tremendamente perigosa, já que Jesus disse que aquele que é morno, ele está a ponto de vomitar da sua boca. Você já leu isso na Bíblia? Então, a mornidão é muito perigosa, não é? E a igreja decidiu e queria continuar e permanecer morna. Por isso, a igreja não aceitou John Wesley. John Wesley, você vai ler a sua biografia, ele nunca teve a intenção de abrir uma outra igreja. Ele nunca teve a intenção de criar uma outra denominação. Mas a própria igreja onde ele estava não o aceitou, não aceitou a palavra que era trazida por Deus através dele. Então, aconteceu a dissensão, porque há resistência sempre ao que Deus quer fazer. Mas, na verdade, um avivamento traz a presença de Deus para a sua obra. E é isso que é muito conflitante. Israel é o povo de Deus. E como é que Deus não está no meio do seu povo? A igreja, dizemos, é o povo de Deus. E como é que Deus não está no meio da igreja? É possível? É possível. Se você ler Apocalipse 3:20, está na carta a uma igreja, o texto. E o que diz essa carta e o que diz esse versículo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando isso à igreja. A gente às vezes usa esse texto de maneira evangelística para dizer que Jesus está batendo no coração de um incrédulo. Amém? Não há problema com isso. Que também é verdade, para que a pessoa abra o coração e permita a entrada de Cristo. Mas no contexto do que ele está dizendo, ele está à porta da igreja. Ele está escrevendo uma carta para uma igreja e está dizendo àquela igreja: estou à porta batendo. Se vocês, de repente, parar um pouquinho o culto de vocês, escutar que eu estou batendo e deixar eu entrar, eu até participo. Mas às vezes o culto está tão bom que Jesus não pode nem participar, né? Está todo mundo tão distraído com os louvores, com as brincadeiras, com os trenzinhos, com os sapatinhos de fogo, né? Que não dá nem para Jesus entrar. Então ele fica lá fora batendo. Mas não dá para ouvir, que é um barulho danado, irmão. Ninguém escuta Jesus bater na porta. Muito barulho não quer dizer que há avivamento. Amém, irmãos? Então, o avivamento traz a presença de Deus para a igreja, traz a presença de Deus para a obra de Deus, por mais incrível que isso possa parecer, não é? E assim, João Batista é levantado nesse contexto para anunciar que Deus estava chegando. O anúncio de João Batista é esse: olha, gente, Deus está chegando para o povo de Deus. Ele vai anunciar que Deus está vindo morar com eles. Jesus, Emanuel, quer dizer Deus conosco. Deus está vindo habitar conosco. Esse é o anúncio de João Batista. Esse é o anúncio que precede um real avivamento. Deus deseja ser notado na sua igreja. Deus deseja ser reconhecido na igreja. Porque às vezes a igreja faz tanta coisa que nem Deus é um contexto, é só um detalhe na igreja, entende? Jesus é um detalhe, não é o centro daquilo que está acontecendo na igreja. Quando isso acontece, é necessário um avivamento. E no avivamento há um retorno, como eu disse pela manhã, à palavra de Deus, que nos confronta com um comportamento errado, com uma atitude errada que estamos tendo. E aí, certamente, isso não agrada a todo mundo.
Por isso, como vimos aqui nesse texto que lemos agora, o avivamento, ele é sempre precedido pelo levantamento de um profeta de Deus. De alguém que Deus levanta para trazer a palavra, a verdade, que vai mexer com as estruturas e com os alicerces. Olhando para a história, tantos exemplos. João Batista, talvez um dos maiores. Esdras, que eu citei aqui de manhã em Neemias 8, um profeta sendo levantado para restaurar a palavra. John Wesley e tantos outros que a gente poderia citar, sendo levantados por Deus, no meio de uma geração morna, acomodada. Parece que é um ciclo, né? As pessoas vão ciclicamente se acomodando. Há um avivamento, há um despertamento, daqui a pouco os dias vão passando e a gente vai entrando num ciclo de acomodação na vida espiritual. Aí então é a hora de uma palavra ser dada por Deus, através de um profeta que ele levante, para mexer com os nossos alicerces, para sacudir a nossa experiência religiosa, para que a gente perceba que Deus não está muito sendo levado em conta na nossa reunião, na nossa religião, né? Então, é uma boca de Deus que precede o avivamento. No texto que lemos, eu quero ler contigo o versículo 4, está escrito assim: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Veja, uma voz que clama do deserto, mas é esta voz que está promovendo o preparo do caminho do Senhor. João Batista é enviado para que depois Jesus seja reconhecido. Veja, o que Deus quer ensinar com isso é que um avivamento é precedido pela palavra, pela voz profética verdadeira, que traz, que anuncia, mesmo em meio a um deserto, que Deus está vindo. E que nós precisamos atentar para a presença de Deus, mesmo nesse deserto espiritual. E todas as vezes que acontece o avivamento, é porque antes estava estabelecido um deserto espiritual. Não é? Um deserto em que a presença de Deus não era sentida, não era percebida. Então, o avivamento verdadeiro é ligado à palavra, como eu falei aqui, vai trazer correção, vai trazer disciplina e vai promover o arrependimento. Isso é o avivamento. Essa foi a mensagem que João Batista pregou, para preparar o caminho do Senhor. Como o caminho do Senhor foi preparado? Com a produção desse arrependimento, dessa disciplina, desse confronto com o comportamento de cada ser humano. Confrontados, são levados ao arrependimento. E então o caminho do Senhor é preparado. Foi dessa forma que João Batista fez, de acordo com aquilo que foi chamado por Deus para fazer. Então, irmãos, se hoje nós queremos um avivamento, e isso é um clamor, né? Que volta e meia a gente escuta alguém dizer: a igreja está precisando de um avivamento, a igreja precisa ser avivada. Eu quase não concordo com essa afirmação, porque a maioria das pessoas que fazem essa afirmação não sabem o que estão querendo. Imaginam que igreja avivada é a igreja de pulinhos, né? Imaginam que a igreja avivada é a igreja de gritos, de uivos, sei lá do que você queira inventar. Então não é disso que a igreja está precisando. O que a igreja está precisando é de palavra, que confronte o nosso comportamento, que produza um arrependimento, preparando o caminho do Senhor, para que Ele possa estar no nosso meio, usando cada um de nós com eficácia, nos levando para fora, para viver fora da igreja o evangelho que nós acreditamos. Esse é o avivamento que estamos precisando. Não estamos precisando que igrejas chamadas de tradicionais se tornem pentecostais. Não, isso não é necessário, irmãos.
Não é necessário também que igrejas pentecostais se tornem tradicionais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é necessário é que haja transformação de vida para que o evangelho seja pregado lá fora e não seja debochado. Porque quando alguém que não vive o evangelho prega o evangelho, o que recebe de volta é o deboche daquele que está ouvindo. Não é isso que acontece? Então, o que estamos precisando é de um avivamento genuíno que realmente vai nascer da pregação da verdade, que vai confrontar a gente com os nossos pecados. Então, se hoje nós queremos um avivamento, temos que entender que haverá confronto. Porque o que nós vemos hoje, e alguns chamam de avivamento, não é avivamento, é movimento. Né? Tinha uma igreja que andava botando na televisão, até um tempo que eu não vejo, não sei se fechou, se faliu, o que aconteceu com ela. Mas ela botava, até o nome dela era assim, ela não sei o que, de Deus avivada, sei lá, um negócio desse, o cara botava lá, tremendos absurdos na televisão, o povo fazendo aviãozinho, trenzinho, rodando na igreja, todo mundo dando cambalhota e tal. Eu pergunto, irmãos, isso é avivamento? Se nada mudar na vida das pessoas, não é avivamento. Se não for produzido um arrependimento que se transforme ou que se traduza numa mudança de comportamento fora da igreja, não é avivamento. Veja, a gente pode sambar, sapatear, pular e acabar o culto todo mundo muito suado. Será que é daí que vem a expressão abençoado, né? É, porque você foi abençoado durante o culto, né? Você saiu daqui pingando, de tanto você pulou, correu, voou, né? Sei lá, se jogou no colo dos outros. Né? Aí aconteceu, você saiu muito suado. E aí você diz, o culto foi uma bênção hoje e tal, mas amanhã no seu trabalho você é a mesma porcaria de sempre. Fala os mesmos palavrões, passa as mesmas pessoas para trás, engana as mesmas pessoas, mente da mesma forma. Aí chega na igreja, dá mais uns pulinhos, dá mais umas voltinhas, né? E no outro dia, dentro do seu ambiente, a mesma porcaria. Eu pergunto, isso é avivamento, irmãos? Há uma obra do Espírito trazendo vida? Ou há apenas um disfarce escondido através de um comportamento dentro da igreja e não fora dela? Não é? São coisas para a gente pensar. Por quê? Eu creio que ainda hoje Deus tem levantado pessoas pregando a mensagem verdadeira, pregando a mensagem que é necessária. Mas quantos querem ouvir essa mensagem? Normalmente são aqueles que pregam a mensagem verdadeira que têm suas igrejas mais vazias, que não, como diz o povo aí, bombam, né? Tem outro que fala assim, aquele pastor está bombando. O que é um pastor bombando? Será que ele comeu repolho? O que será que é isso, hein, irmão? O pastor bombando, é meio perigoso isso, né? Mas tem gente que diz assim, está bombando, porque a igreja dele tem 5.000 pessoas. Olha, tem luz, tem neon, tem fumaça, tem gelo seco. Maravilha! Mas tem arrependimento? Tem pregação da palavra verdadeira que incomoda, que confronta? Não, não tem. Se tivesse, não tinha 10.000 pessoas, 5.000 pessoas. Então, irmãos, o avivamento, Deus continua operando. Porque não há um tempo mais propício para um avivamento do que o tempo atual. Porque o problema não é que tem pouca gente na igreja, muito pelo contrário, no Brasil tem muita gente indo para a igreja. O problema é a qualidade do povo que está dentro da igreja, que diz que é crente, né, o que é pior. Então, é um ambiente propício para que os profetas preguem a palavra e seja promovido realmente um retorno à sensatez, irmãos, que é um retorno à palavra. Mas a mensagem, para que haja o avivamento, tem que ser a mesma de João Batista. O que João Batista pregou? Vamos dar uma olhadinha? Versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de quê, irmãos? De arrependimento para a remissão de pecados. Ou seja, a mensagem, a pregação de João Batista era basicamente arrependimento. Veja, João Batista não deve ter precisado de nenhum curso de teologia, nenhum seminário,
não fez nenhuma aula específica de homilética, não é? João Batista tinha uma pregação muito simples. Eu acho até que ele repetia a mesma pregação todos os cultos. Nenhum de vocês ia aguentar João Batista pregando. Porque ia ser sempre a mesma coisa. E o que João Batista pregava? Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vocês precisam reconhecer os próprios erros e corrigi-los para não mais praticarem o que vem praticando. Essa era a pregação de João Batista. Então ele pregava arrependimento. Se hoje queremos um avivamento, a mesma pregação tem que ter a ênfase da igreja. Não chego nem a dizer que ela tem que ser sempre, mas ela tem que ter o maior peso, o confronto, não a massagem no ego que nós vemos hoje em tantas igrejas, né? Você vem para a igreja, tem gente que diz assim, tem gente que fica chateada comigo, fala assim, pastor, eu vim aqui cheio de problemas, tenho que escutar você aí me pregando isso. Então arruma outro, está cheio por aí, que vai massagear o seu ego. Não vem para cá me encher a paciência. Não é? Está cheio de igreja por aí? Para que vem para cá? Para me criticar? Procura outro. Não gostou de mim? Porque eu não vou pegar você no colo e dizer, vem cá, você é bonzinho, você é o máximo, você é o fantástico, você vai isso, você vai aquilo. Não foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Para nos confrontar. E quando eu confronto você, eu estou confrontando a mim mesmo. Entende? Porque eu amanhã, à semelhança de você, estarei no meu trabalho, tendo também um comportamento que será julgado, observado por todos que estão ao meu redor. Então, se nós não formos confrontados, nada vai mudar. A mensagem do Evangelho não é massagem no ego. João Batista não foi levantado para dizer, gente, Jesus está chegando para resolver todos os problemas de vocês. Venham para Jesus, que Ele fará vocês todos ricos, vai dar emprego, casa, roupa lavada, comida para todo mundo. Você viu João fazendo isso, irmão? Não, João Batista diz, olha, se arrependam, porque está vindo Jesus aí. Daqui a pouco a gente vai ver a imagem de Jesus que João Batista pregou. É uma imagem diferente do que a gente vê hoje, né? Hoje a gente vê Jesus, aquele cara, cabelão, né? Olho azul, aquele olhar, igual a estátua de Maria. Já viu a estátua de Maria? Rapaz, você olha para aquela estátua e, meu Deus, você se apaixona por ela, né? É uma ternura. Aí Jesus também, aquela coisa, né, maravilhosa. Não, mas João Batista vai anunciar um Jesus completamente diferente, um Jesus com a pá na mão. Está aqui escrito. A pá ele tem na mão. O que ele vai fazer com essa pá? No mínimo, tacar na cabeça da gente, irmão. Dá uma pasada em você que você está precisando. Então não é aquela, né, aquele troço romântico que a gente quer ouvir para massagear o ego, o coração da gente. Era uma mensagem de arrependimento. E a quem João Batista vai pregar isso? Pregar arrependimento lá fora é fácil. Por quê? Em termos, né? Fácil em termos. Porque, de certa forma, as pessoas sabem que estão erradas. Sabem que estão pisando na bola. Então, se você tiver jeito de falar de arrependimento, elas vão entender e, de repente, alguma coisa acontecerá. Agora, falar de arrependimento dentro da igreja, dentro do povo de Israel, o povo que tinha o grande templo, o povo que tinha a grande religião monoteísta da época, o povo que conhecia o Deus verdadeiro, que tinha todo um sistema religioso funcionando, templo em grande atividade, pessoas como fariseus, que eram extremamente religiosos, cumpridores de todas as normas e regras, você dizer para eles que eles precisam se arrepender, o que ia dizer para João Batista? João Batista está pensando que você é quem, hein? Quem que você acha que você é para falar assim com a gente? Mas foi isso que João Batista propôs, que eles se batizassem, e ali no batismo já há um símbolo de submissão, de reconhecimento. Veja, o batismo, irmãos, tem vários símbolos ali atrelados a ele, mas um deles é a obediência. Jesus vai dar esta ordem depois.
Quem crer e for batizado será salvo. E batismo é uma obediência. Às vezes a pessoa diz que crê em Jesus, mas fica anos e anos sem se batizar. Você não crê coisa nenhuma, não me perturba. Não é, irmãos? Porque quem crê quer obedecer logo. É uma ordem, é uma submissão, é público. João Batista está lá, público, dizendo, arrependam-se, está lá o rio, lá o lago, sei lá o quê. Venham ser batizados. Todo mundo que via era visto por toda a vizinhança. Depois iam falar do cara, olha lá, foi lá se batizar, deve estar cheio de pecado. Ia ficar mal falado na vizinhança. Mas é assim mesmo, irmãos. Se tornar crente hoje, cristão, você vai ficar mal falado na vizinhança. Seus amigos, alguns deles vão te deixar, não vão querer mais saber de você, não é? Mas é o batismo um testemunho público do nosso comprometimento, da nossa submissão a Jesus. E João Batista está chamando o povo para um batismo de arrependimento. Veja, não é um batismo para tirar foto, para sair no filme, os holofotes em cima. É um batismo de arrependimento, de contrição, de submissão, de reconhecimento da própria miséria. Hoje em dia, batizar até para alguns virou uma coisa meio... né? Ah, legal, vou batizar. Oh. Não era assim que funcionava naquele tempo, não é, irmãos? Era algo tremendo que João Batista estava dizendo ao povo. E ele está chamando para esse arrependimento. E a mensagem de João incluía o que está escrito aqui no versos 5 e 6. Veja a mensagem do avivamento. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados. E toda a carne verá o quê? A salvação de Deus. Olha como a mensagem do arrependimento tem o poder de nivelar as pessoas. Por quê? Não é uma mensagem para A, ou para B, ou para C. Hoje em dia a gente fica pensando, vou pregar para fulano, vou pregar para que idade, vou pregar... Mensagem é uma só, arrependimento. E arrependimento nivela todo mundo, porque todo mundo tem que se arrepender. Amém? E aí o que a Bíblia diz a respeito de João, já anunciado por Isaías lá tantos anos antes? Está aqui afirmando a palavra de Deus, que o vale vai ser aterrado, vai subir. O monte e o outeiro vai ser abaixado, vai descer. O que é torto vai ser endireitado, e o que é cheio de buraco vai ficar aplanado. Então vai ficar tudo lisinho. Vai nivelar tudo. Não vai ter mais ninguém torto, ninguém cheio de buraco, ninguém alto, ninguém baixo. Vai ficar tudo nivelado pela palavra de Deus. Só Deus pode fazer isso, né, irmãos? Sabe por quê? Porque diante de Deus todos nós somos iguais. Ou seja, somos a mesma porcaria. Todos nós somos igualmente pecadores. Jesus ensinou a respeito disso. Não há ninguém melhor do que ninguém. Entende? Então a mensagem do avivamento nos nivela. Ela não cria ícones no nosso meio. Não cria destaques. Ela nivela. Porque ela nos chama ao arrependimento. E quem precisa se arrepender aqui? Começando por mim, todo o resto. Amém? Então a gente está no mesmo barco. Somos farinha do mesmo saco. Todos nós ouvimos a mensagem do avivamento e aí ela produz em nós o arrependimento, a mudança que transforma a nossa vida fora da igreja e fora do ambiente religioso. E a mensagem é essa de confronto. Olha o que ele dizia no versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas. Olha o discurso de João, com a delicadeza maravilhosa. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A quem ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso a gente que está vindo para ser batizada. Ele não está dizendo isso para todo mundo, não. Está dizendo isso para aqueles que já ouviram, já aceitaram o convite e já estão vindo para o batismo. Mas ele, como que conhecendo o coração, a razão e as motivações de alguns daqueles que estavam vindo para se batizar, ele dá essa palavra, raça de víboras.
Quem vos induziu a usar o batismo como um instrumento para escapar da ira? Assim muitos usam a igreja, a religiosidade, a vivência cristã, apenas como um instrumento para escapar da ira. Aí encontramos a grande superstição no meio evangélico. A superstição dentro da igreja. Eu sou cristão porque eu tenho medo de coisa pior. Eu dou o dízimo porque eu tenho medo do devorador. Eu venho aos cultos porque eu tenho medo de alguém sofrer um acidente na minha casa. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Raça de víboras, disse João Batista, aqueles que estavam vindo para ser batizados. O que importa não é vir, o que importa é a motivação com a qual eu venho. Qual o motivo que me fez sair de casa hoje e vir à igreja? É isso que vai me tornar repreensível ou não. João Batista repreendeu alguns que sabiam muito bem com quem ele estava falando. A víbora sabe muito bem quem ela é, né, irmãos? Então, se eu disser aqui raça de víbora, eu sei que para muitos irmãos aqui isso não vai dizer nada. Você sabe que você não é uma víbora? Amém? Agora, quem é víbora vai ficar danado comigo. Não é? Por quê? Sabe que é víbora. Vai querer me picar. Vai ou não vai? Sai para lá, diabo. Mas vai acontecer, não vai? Porque a pessoa sabe quem ela é. Então, João Batista está falando com quem sabe o que ele está falando. Porque sabe que a sua motivação para servir a Deus, para obedecer o chamado, é uma motivação errada, supersticiosa. O seu relacionamento com Deus se resume apenas a sorte e azar. Tudo que ela faz é baseado em se dar bem e se dar mal. A sua fé se resume a isso. Ela usa a fé para se dar bem e não quer perder a fé para não se dar mal. No fim, o que ela quer é que a sua vida continue muito bem, progredindo. Por isso João diz, quem induziu vocês a fugir da ira vindoura? Não adianta você se batizar, porque a ira vai te alcançar. É isso que ele está dizendo. Você pode até vir batizar, eu batizo você, mas não adianta nada se você não mudar de vida. Por isso o batismo não salva ninguém. Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo. Agora, quem não crê será condenado. O que salva ou deixa de salvar é o crer. O batismo é apenas a declaração pública de submissão àquilo que eu creio. Entende? Mas, João disse, você vai vir aqui achando que está fugindo da ira, mas a ira vai te alcançar. Porque você não está com a motivação certa para vir. Você vai passar pelas águas e vai continuar a mesma porcaria. Você vai tomar um banho, você vai sair, vai chegar um pecador seco, vai sair um pecador molhado. Então não adianta nada você vir se batizar. Por quê? Ele diz no verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aqui João Batista dá a chave do negócio, né? Ele diz, produza frutos dignos de arrependimento. Os frutos que você vai produzir é que vão realmente comprovar que na sua vida houve um arrependimento. Não é o batismo, não é a frequência à igreja que vai provar que você é outra pessoa. Mas é o que você produz lá fora que vai testificar que você é outra pessoa. É aquilo que as pessoas verão em você, os frutos que vão ser gerados, que vão fazer com que haja uma percepção de que você é uma pessoa transformada. E ele disse ainda para aqueles caras o seguinte, olha, não venham com essa história de que nós somos filhos de Abraão, que filho de crente é crente, né? Que nasci na igreja fui criado. Se você não se arrepender, o teu lugar é o mesmo de todo mundo, porque Deus pode levantar filho até de pedra. Foi assim que João Batista tratou com a religiosidade desse povo, que achava que, porque é filho de Abraão, porque é judeu, está salvo. Ah, eu estou na igreja, estou salvo. Não está, não. Salvo é o crente, lavado, remido pelo sangue de Jesus, que é salvo e para sempre salvo. Mas é aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo. Então, irmãos, a palavra de João Batista é bem simples, né? E de fácil interpretação. Por quê? Não se baseia em herança religiosa, mas se baseia no confronto com a verdade, que cada um tinha que se submeter para, então, produzir o fruto digno de arrependimento. Então, João diz aqui que o fruto, aquilo que a gente faz, quem sabe até quando ninguém está olhando, é o que realmente comprova a obra de Deus na nossa vida.
comprova a conversão, a salvação. Diferencia o joio do trigo. Como é que eu consigo diferenciar o joio do trigo dentro da igreja? Não dá. Por mais que a gente tente, não dá. Agora, com os frutos que são produzidos, você começa a ter uma noção de quem é o joio e de quem é o trigo. Outra fórmula não há para diferenciar um grupo do outro. Mas o que Jesus ensinou, e João Batista também ensinou nesse versículo, é que são os frutos que vão confirmar aquilo que somos. Verso 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que produz bom fruto é cortada, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que Jesus disse vai acontecer com o joio? Jesus disse, não toque no joio, deixe o joio aí até o final. Mas na consumação dos séculos, aí os anjos virão e eles vão ceifar. E o joio será lançado no fogo para queimar, num fogo inextinguível. É o que João Batista está ensinando aqui da mesma maneira como Jesus ensinou. E mais uma característica da mensagem de João Batista era esse confronto com o pecado, doa quem doer. Versículo 18 diz assim, assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Ele anunciava o evangelho com exortação. Veja, exortação não é bronca, não. Mas exortação é uma palavra que me confronta, querendo produzir em mim uma mudança. Se o evangelho não produzir uma mudança, ele não adianta ser aceito. Por isso que eu não uso o termo aceita Jesus. Você pode aceitar Jesus e não acontecer nada de novo na sua vida. Agora, se você se submeter a Jesus, se você se render a Jesus, aí a coisa começa a mudar de figura. Agora, aceitar? Aceito. Aceita Jesus? Aceito. Daí. Deixa eu experimentar um pouquinho. Deixa eu ver esse barato novo aí, Jesus. Deixa eu ver se dá certo. Aceito. Nada muda. Nada se transforma. Fica tudo da mesma forma. Então, o evangelho é pregado com exortação. E diz assim, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. Além de pregar para o povo, ele também pregou para o chefe lá, para o Herodes. Pregou para o rei. E o que ele pregou para o rei? O rei, esse negócio é o seguinte, essa mulher que você está pegando aí, é a mulher do seu irmão. Você não podia pegar essa mulher. Você está com um problema sério de pecado. E a condenação para esse pecado que você está praticando é o fogo do inferno, Herodes. Herodes ficou tão feliz quando ele disse isso para ele. Né? Herodes ficou tão emocionado que ele se rendeu, disse, Senhor, me perdoa. Foi o que ele fez? Não. Mandou prender João Batista. Depois a mulher ainda armou para que a cabeça dele ainda fosse cortada. Então, irmão, o profeta ele tem que estar um pouquinho com a sua cabeça a prêmio, né? O profeta que quer poupar a cabeça não fala tudo que tem que falar, né? Ele guarda umas palavrinhas na manga, porque senão a coisa pega, o bicho pega, né? Mas João pregava assim, confrontando com o pecado, porque pecado é pecado, seja do grande, do pequeno, do rico, do pobre, qualquer cor que tiver, pecado é pecado, irmão. Pecado iguala todo mundo. Por isso, o avivamento nivela todo mundo também, para que todo mundo cresça junto. Entende? Para que todo mundo tenha vida junto. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para quem Jesus veio dar isso? Para alguns, para outros não? Porque a gente pensa que abundância é dinheiro. Dinheiro, irmãos, alguns têm, outros não têm. Assim é e vai ser assim sempre. Nunca vai ser todo mundo pobre, nem nunca vai ser todo mundo rico. Então a ideia socialista está falida, tá bom? Nunca vai ser todo mundo rico, nem nunca vai ser todo mundo pobre. Sempre vai haver ricos e pobres. O próprio Senhor Jesus afirmou isso. Os pobres vocês sempre terão convosco. Então o que ele veio trazer vida em abundância, não é veio trazer dinheiro para todo mundo. Vamos ser crente, que crente é tudo rico. Não. É vida. E vida não consiste da abundância de bens que o homem possui. A Bíblia também ensina isso.
Então, vida abundante é para todo mundo. Todo cristão tem vida abundante. Pelo menos deveria ter. Vida que vale a pena ser vivida. Vida que se expande dele para os outros. Porque contagia os outros ao seu redor. Foi essa a mensagem pregada e anunciada também por João Batista, mas com confronto, aborrecendo alguns, tocando na ferida de outros, não é? No intuito de produzir mudança. E no final do avivamento, o que é produzido? Mudança. Alguns ouviram João Batista e tiveram suas vidas mudadas. E tiveram preparo para receber o Senhor Jesus, para encontrar com Deus. Foram por João Batista estimulados a uma transformação de vida. Veja só, consequência, versículo 10. Então, as multidões, veja, ainda tinha multidão indo atrás dele, hein? O interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Aí ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Isso ele falou para todo mundo, para a multidão toda. Isso é o mínimo que todo mundo pode fazer, né? E aí, vieram também os publicanos. Veio um grupo mais pecador, publicano, safado, ladrão, que roubava. É pessoal do suborno aí, né? Esse pessoal que está envolvido no Lava Jato, né? Vieram lá falar com ele, com o João Batista também. Para ser batizados, porque se arrependeram do que estava fazendo. E aí perguntaram, mestre, o que nós fazemos também? Aí João respondeu, não cobre mais do que é estipulado. Não aceite propina, dinheiro por debaixo da mesa, dinheiro na cueca. Não aceite nada disso. Foi isso que ele falou? Foi. Ou seja, mudança de vida. Você era safado, agora você vai deixar de ser safado. Você vai viver de uma forma diferente. E aí vem os soldados. Também perguntam, e nós? O que a gente faz? A gente obedece o homem aí. O homem manda, a gente faz umas coisas que nem gostaria de fazer, porque somos soldados. Aí ele falou, não tem problema, pode continuar sendo soldado. Agora, não maltrate ninguém. Não use do teu poder como soldado, da tua farda, para maltratar os outros. Não faça denúncia falsa. Seja honesto. Não aceite propina também. Né? Não leve dinheirinho para livrar a multa dos outros. Né? Faça o que tem que fazer certinho. E contente-se com o soldo. Ah, mas é uma miséria que o governo me paga, eu tenho que extorquir alguém na rua, senão eu não consigo. Contente-se com o seu soldo. Então deixa de ser soldado, não tem ninguém te obrigando a ser soldado. Vai fazer outra coisa, vai capinar. Né? O que João Batista falou para cada um desses? Mudança de vida. Mudança de comportamento. Transformação da existência humana. E a consequência do avivamento? Depois que tudo isso acontece, há um arrependimento, você recebe Jesus. E Jesus, então, está presente na vida da igreja, usando cada um de nós. Versículo 16. Disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Aí ele diz, está vindo um aí que vai fazer mais do que eu estou fazendo. Mas você tem que estar preparado. Eu estou aqui, eu fui enviado. João Batista teve a sua importância. Veja, não se resume ao profeta, mas o profeta tem a sua importância. E ele fez o que tinha que fazer e por isso perdeu sua cabeça. Mas ele anunciou para todo mundo, não olhem para mim, não sou eu, é ele. Eu faço uma pequena parte, mas ele faz o que ninguém pode fazer. Ele vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. No máximo eu consigo mergulhar você na água. Mas o que vem aí, vem com fogo para te batizar. Vem com o Espírito Santo para te encher. E aí, cheio do Espírito, cheio de fogo, você vai ser de fato uma pessoa diferente em todos os lugares onde você estiver. É o que João Batista está dizendo para as pessoas. E aí ele diz também no verso 17, a imagem de Jesus que ninguém gosta. A sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha com fogo inextinguível. Ele diz que Jesus vem batizando com o Espírito Santo e com fogo,
Aí a gente diz, glória a Deus, aleluia, dá uns pulos, uns rodopios, porque ele está vindo aí, batizando. Só que logo depois de batizar com o Espírito Santo, ele vem com a pá. Não é, irmão? Vem com a pá limpando a eira, recolhendo a palha, pasando a nossa vida. Como disse de manhã, Deus está com um prumo na mão. Jesus está com a pá na mão. E isso é sério, irmãos, porque a pá é para limpar. E o que ele vem limpando? A Bíblia diz a sua eira. Ele não vai limpar a rua lá fora, não. Ele vai limpar aqui dentro. Entendeu? A eira do Senhor é a sua igreja, o seu povo. Então a pá não é para limpar lá fora, é para limpar aqui dentro. Ele está vindo com a sua pá na mão para limpar a igreja. E aí, irmãos, nós precisamos estar preparados para o avivamento. Para viver fora da igreja o que Jesus tem feito conosco dentro da igreja. A limpeza, o batismo do Espírito Santo de fogo, que ele produz aqui dentro, se refletem na nossa vida lá fora. Nas diversas profissões que nós podemos ter, como aqueles que vieram procurar João. O que eu faço? Você já sabe o que fazer. Ninguém precisa te dizer, você já sabe o que tem que fazer. Ou o que tem que parar de fazer. Porque se você realmente é cheio do Espírito Santo e quer ser limpo pela pá do Senhor, você tem que mostrar lá fora o que ele fez na tua vida aqui dentro da igreja. E a consequência disso, sabe qual vai ser? Jesus vai ser exaltado. Veja, depois de tudo que aconteceu, o texto termina de uma maneira maravilhosa. Versículo 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, todo mundo foi batizado, aí também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Ouviu-se uma voz no céu, e o que a voz dizia? Tu és meu filho amado, em ti me comprazo, em ti tenho prazer. A voz foi ouvida, tudo aquilo foi visto, o Espírito Santo descendo, Jesus foi exaltado à vista de todos. Foi confirmado por Deus à vista de todos. Por quê? Porque todos foram batizados, se arrependendo dos seus pecados, mudando suas vidas, transformando como foram os publicanos, como foram os soldados, como foram todos aqueles. Então Jesus é glorificado. Irmãos, se nós queremos glorificar Jesus, não é cantando e gritando glória a Deus que ele vai ser glorificado. Você pode ficar rouquinho de dizer aleluia e glória a Deus, que Jesus não vai ser glorificado. Mas se você for uma pessoa diferente no ambiente que você vive lá fora, Jesus vai ser glorificado. É como se os céus se abrissem e todos pudessem ver, essa pessoa aqui é diferente. Eu tenho prazer nela, porque ela obedece à palavra de Deus. Aí o avivamento realmente foi eficaz, porque Jesus foi exaltado. Avivamento que não exalta Jesus não é avivamento, entende? É movimento, irmãos. Coisas que acontecem, todo mundo pula, corre, grita, mas ninguém muda. Não é avivamento. Jesus não é glorificado em coisas que a gente faz dentro da igreja. Jesus é glorificado em coisas que a gente faz fora da igreja. Ou ele é também envergonhado em coisas que a gente faz fora da igreja. Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? Então é hora de mudar. Porque a gente que quer presenciar um avivamento, a gente precisa tratar da nossa vida em primeiro lugar, dos nossos pecados em primeiro lugar, do nosso comportamento em primeiro lugar. Não adianta você ficar na igreja torcendo para a igreja ficar avivada, porque você é a igreja. Tem que começar de você. Você se arrepender, você mudar, você ser diferente lá fora. Se todo mundo fizer isso, a igreja estará, então, toda ela avivada. E eu termino, irmãos, lendo com você o texto que foi cumprido na vida de João Batista. A gente leu pela manhã, assim terminamos a mensagem. Quero terminar da mesma forma, Isaías capítulo 40, até o versículo 11 desta vez, vamos ler. Diz assim:
Isaías capítulo número 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. É isso que Deus quer fazer. E agora estamos vivendo um tempo iminente da volta de Jesus. João Batista preparava o caminho para a chegada de Jesus. Agora o caminho é preparado para a volta de Jesus. E a Bíblia pergunta lá em Malaquias, quem subsistirá no dia da sua vinda? Quem resistirá, irmãos? Então, a coisa é séria. E é hora da gente preparar o caminho do Senhor. Preparar, da mesma forma que foi preparado. Na nossa vida, com arrependimento pessoal, com mudança pessoal de comportamento. É dessa forma que você se prepara para a vinda do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Eu quero orar junto contigo, clamando a Deus essa noite, para que a palavra do Senhor faça efeito em nossas vidas, para que ela incomode o nosso coração a ponto de produzir uma transformação. Pai, em nome de Jesus, eu te peço esta noite que pelo Espírito Santo nós tenhamos ouvido a tua voz na tua casa, de maneira bem clara aos nossos ouvidos, para que nós possamos ser convencidos, não pela persuasão humana, mas pelo poder do Espírito Santo, que precisamos nos arrepender dos maus caminhos e voltar à vereda da justiça e fazer a tua vontade e viver a tua palavra em todos os lugares aonde nós estejamos. Pai, levanta aqui um povo santo, preparado para a tua volta, avivado, vivendo em abundância, como o Senhor determinou na sua palavra. Que cada um dos meus irmãos tenha vida e tenha em abundância. Eu peço isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.